E essa é a razão pela qual, né, muitos vão classificar, vai ser classificado na realidade, né, o período em que nós temos um grande favor divino, né? É um período em que as portas dos céus vão estar abertas para que o pecador se arrependa. Vamos dizer assim. É um período que é chamado que o Melech Bassadeh, né? O rei está no campo. O rei está acessível. Você pode buscá-lo que você vai encontrar. Né? Existem dois versos que expressam esse momento. O primeiro verso é bom, o nosso objetivo hoje, né, no nossa live aqui, nosso shiur, é justamente estar falando sobre esse mês que vai entrar agora, o mês hebraico de Elul, né? Nós estamos terminando o mês hebraico Av, né? E vamos entrar agora no mês de Elul. Qual é a importância disso, né? A importância disso é que esse mês é um mês em que, falando em uma linguagem mais judaica e de um profundo teor espiritual, esse mês cuja Mazal, né, a sua referência astronômica, é a constelação da Virgem, né, de Tulá. É muito significativo, né, porque justamente esse mês que antecede o mês de Tishrei, que é o mês em que nós temos praticamente o mês inteiro de solenidades, né, de Moadim. Então, o mês de Elul ele tem uma característica justamente de tornar-se puro como uma virgem, né? Então, é muito significativo que a Mazal, ou seja, esse período, nessa constelação, ela tenha o nome de virgem, né? Até porque o outro mês, após o mês de Elul, que vai entrar agora no domingo, pôr do sol, é o mês de Tishrei, que o símbolo dessa constelação é uma balança, que é a chamada Libra, né? Então, o Mosnai em hebraico. E olha só que coisa significativa, pois o mês de Tishrei, em que vão ter os Moadim, as solenidades de Adonai, que é Rosh Hashanah, né? A festa conhecida como Ano Novo, mas o termo Tanakh, mesmo o termo bíblico, é Yom Teruah, o dia da trombeta. Aí no dia 10 desse mesmo mês é Yom Kippur, o dia da expiação. Depois, no 15º dia, ou seja, dia 15, Sukkot. Aí são 7 dias de Sukkot, né, de tabernáculo. Termina no dia 21. 22, Shemini Atzeret. Então, praticamente é o mês inteiro, né? Então, é sugestivo, sim, é muito significativo, sim, que esse mês de Elul seja considerado o mês da Virgem, né? Que nos leva a ter uma conduta de purificação. Assim como uma virgem é pura, nós também devemos buscar essa purificação, nos purificar, né? E nos purificar, já estou dizendo, é um processo, né? Ele não é um processo instantâneo, não é algo instantâneo, mas não seria um processo, né? É algo contínuo, aonde a gente precisa cada dia desse mês estar buscando retificar, consertar, ajeitar, né? Limpar as nossas vidas, as coisas que estão erradas, colocar as coisas no lugar, né? Avaliar nossa vida espiritual, sentimental, né? A nossa vida que envolve os relacionamentos interpessoais, círculos de amizade, família, né? E é claro, mais importante, com o Criador, né? Como também como está a nossa vida espiritual, né? Então, o mês de Elu, ele vai trazer para a gente essa condição que o Eterno Deus está nos dando de um mês antes do mês de Tishrei
do mês em que vão vir as festas solenes, que tem uma característica de juízo, e de perdão também, mas de juízo. Então, nós temos a oportunidade de um mês nós estarmos nessa busca. E aí é interessante porque na nossa prática, né, de vida judaico-messiânica, a gente precisa seguir, né, aquelas determinações que vêm da Torá e que realmente que está refletido dentro do contexto judaico. Então, o que acontece nesse mês de Elul? É um costume, uma tradição que os judeus provenientes da Europa Oriental, ou seja, os judeus Ashkenazim, né, que tem esse rito, esse costume, eles fazem praticamente os últimos 10 dias ali que é os 10 dias ali de Tishrei, né, antes de Yom Kippur, dessas Selichot, né? E o que são as Selichot, na realidade? As Selichot são súplicas. A palavra Selichá quer dizer perdão, mas é traduzido também como súplica de perdão, né? Então, surgiu o tema Selichot, que são as orações, as súplicas de perdão. E essas súplicas, que são características, reconhecendo a grandeza de Deus, o reino de Deus, Deus como perdoador, como galardoador, né, como misericordioso, compassivo, ela, pelos Ashkenazim, são recitados 10 dias antes do Yom Kippur. Agora, para nós que somos judeus descendentes da Península Ibérica, né, judeus descendentes de portugueses, espanhóis, e também para os judeus Mizrahim, aqueles que são tanto de Israel, ali, principalmente Jerusalém, como aos arredores, países árabes, que têm um costume Mizrahi, nós costumamos fazer todo o mês de Elul, mais os outros 10 dias de Tishrei até Yom Kippur, completando-se assim 40 dias. Então, são 40 dias de Selichot, de súplicas, de orações, de petições a Deus, para que perdoe, para que possa nos ter misericórdia de nós, abrir as portas para a gente. Agora, da onde se extrai essa ideia? Né? Essa ideia ela é extraída justamente da segunda entrega das tábuas da Torá. Né? Houve a primeira, em que foi quebrada por Moisés. Aquela primeira foi ali, justamente por ocasião ali, depois de 40 dias ali, depois da subida da manifestação de Deus, o Ma'amad Har Sinai, quando o Eterno ele desceu ali para entregar a Torá. E aí Moshe vê a idolatria do povo, quebra. Aí passa tempo, Moisés sobe de novo, fica mais 40 dias e 40 noites, Deus não perdoa. Depois sobe, fica mais 40 dias e 40. Agora veja, essa última sequência, no total Moisés ficou 120 dias lá, são 3 sessões de 40 dias e 40 noites. Então, nessa terceira vez que ele subiu, ele vai ficar 40 dias e 40 noites. E quando ele desce o quê? No Yom Kippur. É o dia 10 de Tishrei, ele desce com as segundas tábuas. Então, esses 40 dias é o que a tradição vai dizer. Ele subiu no Rosh Chodesh de Elul. Ele subiu ali no Rosh Chodesh, no início do mês de Elul, ficou todo o mês de Elul, mais os 10 dias e desceu no Yom Kippur, ou seja, ele ficou 40. Então, refletindo esse segundo encontro de Moisés com Deus, é o que os sefaradim e os mizrahim, ou seja, os judeus provenientes da Península Ibérica e os judeus orientais, nós fazemos os 40 dias dessa oração específica chamada Selichot, que são as petições de perdão. Então, nós vamos começar agora nesse Rosh Chodesh, né? Vai haver o Rosh Chodesh, e então, no final da noite do primeiro dia, a gente vai começar as Selichot, né? Que são momentos ali de súplicas, momentos de oração, e nós vamos estar buscando transmitir aqui junto com os irmãos, aqueles que assim quiserem acompanhar, né? Na nossa transmissão. E essa é a razão pela qual, né, muitos vão classificar, vai ser classificado na realidade, né, o período em que nós temos um grande favor divino,
né? É um período em que as portas dos céus vão estar abertas para que o pecador se arrependa. Vamos dizer assim. É um período que é chamado que o Melech Bassadeh, né? O rei está no campo. O rei está acessível. Você pode buscá-lo, que você vai encontrar, né? Existem dois versos que expressam esse momento. O primeiro verso é, né, é buscai a Adonai enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, seria uma referência a esse rei está no campo, ele está acessível, você pode buscar, ele vai estar ali. E esse mês de Elu é o mês favorável para isso, né? Então, o outro verso que também expressa esse momento é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, preparar no período de preparação, que é qual? Esse mês de Elu, né? Então, são dois versos que expressam muito bem esse momento e que não se pode deixar passar, ou seja, tem que se aproveitar esse momento para poder buscar a presença divina, né? Então, assim, muitas pessoas que não conhecem, né, ou que não tenham experimentado, ou que não tenham vivido esses dias, vai ter a oportunidade de estar vivendo agora, né? Então, olha, domingo agora a gente tem o quê? No domingo, né, no pôr do sol, nós vamos ter o Rosh Chodesh Elul, onde vamos estar ali santificando o nome de Deus, fazendo as brachot do dia, o toque do shofar e marcando esse princípio, esse início, né, de um período de Selichot, né, um período de realmente conexão com Deus, né? Então, justamente para todos que estão aqui conosco, né, nesse momento, é muito importante que você tenha essa preparação, né? Aproveite esse mês de Elu para estar nas súplicas, nas orações, buscando de Deus esse momento tão especial, né? Esse é o momento para se aproveitar, é um momento de súplicas, de clamor, de busca, e para ajudar, né, todos aqueles que estão online, não tem uma sinagoga perto, não pode estar congregando em algum lugar, porque a Shema ainda não abriu essa porta ali onde você vive, né, onde você mora. Então, a gente vai estar transmitindo, a gente vai estar compartilhando com os irmãos também. E muito importante realmente se aplicar em fazer, né, em vivenciar esse momento de súplicas, de clamor, de busca divina, porque é um período espiritual em que nós precisamos realmente, né, limpar, né, consertar, retificar nossa vida. Até porque durante o ano acontece tantas coisas, né? Na vida de cada um de nós aqui, questões familiares, na questão de amizade, ou seja, a pessoa consigo mesma, né? São questões que cada um enfrenta e que vai, às vezes, fragmentando a alma, vai, né, ferindo, né, o espírito, a mente, o coração. E a gente precisa realmente pedir a Deus para limpar, pedir a Deus e comparecer no Yom Kippur, né? Arrependido, quebrantado, né? Mesmo que ferido, mas buscando a Deus ali a misericórdia, a purificação, para Deus limpar o nosso coração, né? A gente tem uma grande vantagem, eu sempre repito isso, né? Nós temos o sangue de Yeshua que nos purifica de todo pecado, fazendo jus à verdadeira palavra da carta de Yohanan, a carta de João, que vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos de Deus um advogado para com o Pai, Yeshua, o Messias, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os do mundo inteiro, né? Então está claro ali que temos um advogado, temos um metaver, ou seja, um mediador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos dando a sua récede, a sua graça, nas palavras dele para orar Shaul, o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós temos essa vantagem, né, de ter a purificação pelo sangue de Yeshua. Agora, é claro que ter a purificação no sangue de Yeshua nunca vai anular ou excluir Deus julgando o mundo, Deus julgando as pessoas, né, a corte celestial julgando as pessoas.
E que quando vai chegando Yom Kippur, você precisa estar diante de Deus em oração. É claro que seremos perdoados pelo nome, pelo sangue de Yeshua. Mas é nossa responsabilidade, isso não tira essa responsabilidade de nós de estarmos ali em clamor, em busca, até porque nós nos unimos ao povo de Israel em oração. Né? Não é só uma oração particular, mas também coletiva. Então, como povo, a gente clama pelo povo, até porque Yom Kippur fazia expiação pela nação. Né? Então, não pode se embasar nesse tipo de argumentação, porque eu sei que tem gente que usa essas argumentações, né? É com cada um, quer viver assim, o problema é seu, né? Mas essa é a verdade que a gente está mostrando para você das Escrituras, né? Que esses dias são sim dias especiais, dias muito profundos, que nos leva a arrependermos de verdade, mas também desfrutar. Não é para chegar em um Kippur com medo, né? Mas é desfrutar do dia também, sabendo que nós temos um Deus favorável, né? Que é maravilhoso, né? A gente aprender dentro de toda a revelação divina que nesse dia Deus se assenta com vestes de misericórdia. Sabe o que significa isso? Deus se assenta no trono disposto a perdoar. Você sabe que quando você vê, né, para quem já passou por isso ou já viu isso acontecer, um juiz que ele chega na corte e ele está com gosto de sangue na boca, os olhos dele estão com sangue, ele quer prender alguém, ele quer condenar alguém, né? E não importa o que você tenha feito de bom, ele vai te prender, ele vai te condenar. Não é justamente ao contrário que acontece em Yom Kippur. Quando Hashem se assenta no trono, ele é totalmente favorável ao pecador arrependido. Ele não está ali disposto a condenar ninguém, ele está disposto a perdoar. O que tem que acontecer? A pessoa vir, afligir a sua alma, orar, jejuar, clamar. Com arrependimento sincero, Deus vai perdoar. Porque ele está disposto, né? Porque ele se assenta no seu trono com vestes de misericórdia. Né? Ele está disposto a estender a mão. Ele já está com o perdão já ali com ele. Ele só está esperando você pedir. Então, é muito importante, né, essa consciência de que nós temos Yeshua é o maior presente, o maior bônus que a gente tem. Mas que isso não nos tira a responsabilidade de estar nesse dia, até porque a gente tem enfatizado sempre o quê? Nós temos sido chamados por Deus para guardar os seus mandamentos e o testemunho de Yeshua. E qual é um dos mandamentos da Torá? Afligir-se no Yom Kippur. Jejuar no Yom Kippur. Orar no Yom Kippur. Então, esse é o sentido, né? Que a gente precisa ter dentro, assim conosco, na nossa alma. É muito importante que a gente esteja nessa conexão, né? Chegar diante de Hashem, tendo a certeza de que temos a purificação do sangue de Yeshua sobre a nossa vida diante do nosso arrependimento, da nossa teshuvá, mas a importância de estar clamando, né? De estar buscando a Deus. Até porque todos nós somos convocados, chamados para a teshuvá. E é claro, né, que cada ano existe uma sentença divina sobre o mundo, cada ano existe um julgamento celeste sobre o mundo, e nós também estamos incluídos nesse julgamento. Embora também está escrito na carta aos Romanos que não há nenhuma condenação para os que estão no Messias Yeshua. Claro, aqueles que estão no Messias, mas mantêm uma vida de conexão com ele. Né? Não basta ter só o nome de Yeshua sobre a vida da pessoa, pois Yeshua mesmo retratou essa verdade. Né? A pessoa aceitou a fé, ela agora está servindo a Deus, né? Quer seja na igreja ou na sinagoga, e aí ela acha que ela pode continuar pecando, né? Ela acha que ela pode continuar cometendo impurezas, né? E aí ela mantém um vício, né, de arrependimento e volta a pecar, já pensando no arrependimento, já no perdão de Deus, ou seja, premedita o erro e nunca sai desse ciclo vicioso, né, de erro. Lembre-se que Yeshua contou isso. Né? Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas.
falamos novas línguas? E a introdução que ele dá é: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará. Então, é a verdade, né? A gente não pode se iludir. Tem muita gente iludida e sendo iludida por si mesma, né? Ela se ilude ela mesma, de que por ela ter o nome de Yeshua na vida dela, um dia ela abraçou a fé, ela está bem. Não, você vai estar bem se você realmente está bem mesmo. Então, tem que ter essa preocupação realmente de buscar isso de Deus, né? E se é necessário parar, consertar, é a hora, né? É o momento, né? Antes de Yom Kippur, para a gente poder buscar de Deus essa purificação, como eu estou falando aqui. O mês de Elul é o mês favorável para esse período de clamor, de busca de santificação, né? De purificação. Não estou falando aqui de uma coisa mecânica, a Selihot, que são orações e súplicas que já existe ali uma forma de súplica, já que a gente cantila ela, a gente canta, a gente ora essas palavras, mas aquilo é um serviço, tá? Existe também a alma quebrantada que precisa estar ali orando, clamando com expressões próprias da alma, né? A pessoa orar mesmo, se arrepender dos erros e estar disposta ao que a gente já falou sobre o Kabbalah Leatid, né? Ou seja, a pessoa agora ela se prepara para o futuro, ela projeta para o futuro. Eu não quero fazer mais, eu não vou fazer mais, eu vou ser diferente agora, né? Não estou falando aqui de promessas vazias, porque tem muita gente que faz as promessas vazias, mas estou falando realmente de arrependimento sincero, né? E predisposição em viver uma vida diferente, né? Querido, Shalom Ufrahá, que o Eterno abençoe. Vamos terminando aqui mais uma vez. E Shalom, Shalom a todos.